Olá! Hoje a gente vai focar em um procedimento muito importante: o preenchimento correto do formulário de balanço hídrico. Vamos ver o passo a passo para garantir que todos os registros sejam feitos com total segurança e de forma padronizada. Bom, a nossa jornada hoje está dividida em 5 partes. A gente começa entendendo o que é e para que serve o balanço hídrico. Depois vamos ver como acessar e preparar o formulário. Em seguida, a parte principal, como registrar os ganhos e as perdas. Aí vem um ponto crucial, que é o procedimento de fechamento. E por fim, vamos ver como revisar tudo, imprimir e, claro, onde conseguir ajuda se precisar. Certo, então vamos começar pelo mais importante. Entender a finalidade dessa ferramenta é, sem dúvida, o primeiro passo para usá-la do jeito certo. Basicamente, o balanço hídrico é um controle super detalhado de todos os líquidos que entram e saem do corpo de um paciente. Ele funciona como um grande painel que centraliza todas essas informações importantes em um lugar só. Isso permite que toda a equipe tome decisões clínicas com muito mais agilidade e principalmente com mais segurança. Agora que a gente já sabe o porquê, vamos para a parte prática. Como encontrar e preparar o formulário de balanço hídrico dentro do sistema. Então, com o prontuário eletrônico aberto, a primeira coisa é selecionar a evolução do paciente que a gente vai registrar. Lá dentro, a gente localiza a área de sistematização de enfermagem e, por fim, clica na aba Balanço Hídrico. É nessa tela que tudo vai acontecer. E aqui, pessoal, um ponto de atenção máxima. Antes de digitar qualquer número, qualquer informação, a primeira coisa a se fazer sempre é conferir a data de referência. É absolutamente fundamental garantir que os dados estão sendo lançados no dia certo. Isso evita erros de registro que podem ser bem complicados de corrigir depois. Muito bem, formulário aberto, data conferida. Agora sim, vamos mergulhar no coração da funcionalidade, o processo de registrar os ganhos e as perdas do paciente. Reparem bem na estrutura da tela. O balanço é todo dividido em colunas, que vão de 0 a 23. Cada uma dessas colunas representa uma hora específica do dia. Esse formato permite um registro bem preciso de quando cada evento, cada ganho ou perda realmente aconteceu. Antes de começar, algumas regras básicas. Primeiro, todos os valores devem ser lançados em mililitros, o famoso ml. Segundo, ganhos é tudo que foi administrado e perdas, tudo que saiu. E a regra de ouro: o lançamento precisa ser feito na coluna da hora exata em que ocorreu. Por exemplo, se uma medicação foi administrada às 14 horas, o valor tem que ser registrado na coluna 14. Ok, vamos a um exemplo prático de um ganho. O processo começa clicando naquele ícone de mais, na cor verde. Ao clicar, o sistema abre uma janela de pesquisa. Nela, é só digitar o nome do item prescrito, como, por exemplo, cloreto de sódio 500 ml. Depois que encontrar o item na lista, é só clicar para adicioná-lo ao balanço. Uma vez que o item aparece ali na lista do balanço, o próximo passo é simples: inserir o volume, lembrando em mililitros, na coluna da hora em que a administração foi feita. Então, se o soro foi administrado às 9 da manhã, o valor de 500, por exemplo, entra na coluna 09. Já o registro de perdas costuma ser mais direto. Itens comuns como diurese ou dreno, por exemplo, geralmente já estão pré-listados na tela. Nesse caso, é só encontrar o item correto e lançar o volume medido na coluna da hora correspondente. Certo. Agora a gente chega no passo que exige a maior atenção no dia a dia e que é o mais importante para que os dados fiquem salvos corretamente: o fechamento dos lançamentos. Depois de fazer os lançamentos de um período, é obrigatório salvar. Para isso, a gente vai procurar lá na parte de cima da tela um ícone que parece uma folha de papel com um cheque verde. É esse ícone que começa o processo de salvamento. Ao clicar nesse ícone, o sistema vai nos dar duas opções. E a pergunta é: qual delas escolher? Fechamento parcial ou fechamento total? A decisão aqui é fundamental para que o balanço funcione como deveria. Parece um detalhe, mas fazer a escolha errada aqui pode bloquear o formulário e impedir novos registros naquele dia. Então vamos analisar cada uma dessas opções com muito cuidado. Vamos lá, qual a diferença? Pensem assim: o fechamento parcial é a ferramenta da rotina, do dia a dia. Ele serve para salvar os lançamentos que foram feitos até aquele momento, mas ele mantém o formulário aberto para futuros registros. A regra de ouro aqui, e isso é muito importante, é que a hora do fechamento parcial deve ser exatamente a mesma do último lançamento feito.
Já o total é uma ação definitiva. Ele é usado uma única vez, só no final do dia. Ele consolida tudo e bloqueia o formulário permanentemente. Na prática, funciona assim. Ao clicar no ícone para fechar, essa janela vai aparecer. Para um fechamento parcial, que vai ser o mais comum no dia a dia, basta selecionar a opção Parcial e no campo Hora do fechamento, ajustar para a hora do último dado que foi inserido. Então, o fluxo correto é, primeiro, fazer os lançamentos. Depois, clicar no ícone de fechamento, escolher Parcial, ajustar a hora para a do último lançamento e só então confirmar. Esse procedimento salva o que foi feito. E um detalhe importante, se o fechamento parcial não for feito, os dados não ficam salvos no sistema. E uma grande vantagem de usar o fechamento parcial do jeito certo é que se a gente perceber algum erro, dá para corrigir. É só usar o ícone da folha com o X vermelho para cancelar o último fechamento. Isso libera os campos para editar os valores que foram lançados. E aqui fica o nosso alerta mais importante de todos. O fechamento total é irreversível. Uma vez que ele é feito, não é mais possível adicionar, editar ou apagar qualquer informação daquele dia. Por isso, essa opção só deve ser usada quando o balanço do dia estiver completamente finalizado, sem margem para alterações. Ok, estamos chegando ao final. Agora, vamos ver como revisar os cálculos, como imprimir o relatório e, o que é muito importante, saber o que fazer caso surja alguma dúvida ou problema. Uma grande vantagem da ferramenta é que o sistema faz os cálculos automaticamente. Lá na parte de baixo da tela, é possível conferir o total de ganhos, o total de perdas e a evolução, que é o resultado final, a diferença entre o que entrou e o que saiu. Isso facilita muito o acompanhamento rápido do balanço do paciente. Para a gente terminar, alguns pontos práticos. A impressão do balanço, por exemplo, só fica disponível depois do fechamento total. E uma situação que pode acontecer. Se um item de ganho que foi prescrito não aparecer na busca, isso provavelmente indica uma falha de configuração que precisa ser ajustada pelo time técnico. E essa é a orientação final e mais importante. Para qualquer dificuldade, seja um item que não aparece na busca ou qualquer outra dúvida sobre o processo, o caminho correto é sempre contatar o suporte técnico da sua unidade.